Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Falta um minuto, um pouco mais, para iniciarmos o nosso salmo. Quero começar cumprimentando a todos e dando oportunidade para que vão, então, aí já conectando com a gente. Enviamos já para todos o link, tanto para assistir no YouTube quanto no Facebook. Estaremos já estudando mais um dos salmos, chamados salmos penitenciais. São 7 salmos, total dos salmos penitenciais. Nós estamos no quarto deles hoje. Estudamos salmo de número 6, salmo 32, salmo 38 e hoje vamos estudar o salmo de número 51. Talvez de todos os salmos penitenciais, um dos mais evidentes, onde traz na sua própria instrução a referência a que momento da vida do salmista aquele salmo se repete. Então, vamos aí, estamos abrindo aqui os comentários para que se torne possível participarem. Então, por algum motivo está aparecendo aqui there was an error loading comments. Então está dizendo que houve um erro para colocar os comentários aparecerem aqui. Mas eu acredito que se vocês continuarem a colocar o comentário, ponham aí alguma coisa para que eu possa ver se chega até aqui o comentário. Sei que já várias pessoas conectadas com a gente, então de alguma forma não estão chegando aqui para os comentários, mas eu vou abrir enquanto esperamos o momento. São 8 horas e 1 minuto. Vou abrir o outro computador aqui do lado. Nós podem ver que eu estou cercado de tecnologia. Tenho aqui um computador na minha frente, outro aqui atrás, que até está desligado. Mais um computador aqui do meu lado, que eu vou também colocar aqui em funcionamento. Este aqui não está, deixa eu ver se conseguimos. Então já vamos conectando mais computadores aqui para a gente poder estar totalmente conectado. Posso ir ao meu telefone, torna-se mais fácil entrar pelo telefone aqui e verificar se temos já conexão. Aqui, por exemplo, já estamos vendo comentários chegando aqui, Get Our Live Communication. Então, Tati de Amo, o irmão já está aqui, Pastor Elvésio, Cimei Matos, Joy Solange, então, tem Josué e Solange, estão conosco. Eu estarei acompanhando com Erickson Martins, também conosco aqui, de alguma forma, na própria transmissão. Não está aparecendo, mas eu tenho aqui comentário de todos vocês, então poderão estar fazendo perguntas e nós estaremos participando. Quero começar com uma oração, vou começar diferente. Enquanto oro, eu vou deixar ao fundo aqui o salmo em hebraico sendo recitado. מזמור נ"א למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי. הרב כבסני מעווני, ומחטאתי טהרני. כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדובריך, תזכה ושופטיך. הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני אמי. הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חוכמה תודיעני. תחטאני ואזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיכית. הסתר פניך מחטאי, וכל עוונותי מחה. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. Glória a Deus. Aí nós ouvimos a leitura do salmo em hebraico,
na língua original em que o Salmo foi escrito, para a gente meditarmos um pouco. Pastor Érico, o senhor já dá glória a Deus. Nice Moreira, Deus te abençoe. Manice, Andréia Calheiros, Deus abençoe. Todos participando, assistindo juntamente conosco. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, hoje o Salmo de número 51, Salmo do Penitente, o hino do penitente. O Salmo diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás de sacrifício de justiça, e dos holocaustos e das ofertas queimadas se oferecerá no teu altar. Glória a Deus. Meus irmãos, este salmo é um momento de penitência. Esse salmo foi escrito por Davi ante uma situação que ele viveu e que muita gente às vezes olha para o erro, para o pecado de Davi e não observa o quanto Davi se arrependeu. E ele neste salmo vai expressar o seu arrependimento. Davi havia cometido um adultério. E além de cometer o adultério, ele mandou chamar o marido da mulher para tentar culpar. O marido estava na guerra, para ver se o marido, então, naquela noite dormia com a esposa. E aí, quando surgisse a criança, né, o marido pensasse que o filho era dele. Mas Deus não permitiu isso. E o marido, temente a Deus, ao rei, não quis dormir com a mulher enquanto os soldados estavam na guerra. E acabou que o Davi, quando viu que o marido não dormiu com a esposa e voltou para o campo de batalha, Davi acaba aconselhando o seu general a que colocasse aquele soldado na frente da batalha e retirasse a proteção, o auxílio dele, para que ele morresse na guerra. Então foi um crime terrível, um pecado terrível, que a gente olha para uma situação desta e às vezes começa a querer julgar a Deus. Mas como é que Deus perdoou um pecado tão grande desse? Como é que Deus ainda chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus? Por que Deus não destruiu Davi ali? Eu falo de Davi com muito temor. Então, mesmo quando falo deste pecado de Davi, eu evito pregar sobre isso. E quando falo com muito temor, porque eu vejo o outro lado dessa situação. É analisar como pode uma pessoa segundo o coração de Deus, um crente que Deus escolheu segundo a vontade de Deus, e o próprio Deus
mostra que dá testemunho de que Davi era um homem escolhido segundo a vontade de Deus, que Deus tinha prazer em Davi. Como uma pessoa dessa, quando vacila, quando distrai, cai num pecado tão grave. Então, nós olhamos isso com temor e não querendo nos inspirar naquele momento de vacilo de Davi, para nós também baixarmos as guardas, não vigiar e achar que podemos cometer o mesmo erro, erros parecidos, que a consequência não haverá. Então é importante que a gente observe esse salmo, o salmo de um arrependimento de Davi muito grande pelo pecado que cometeu, e não apenas isso. Quando olhamos toda a história, nós vemos que as consequências foram graves demais. Não vale a pena a gente vacilar, e principalmente, né, depois de ter o exemplo de Davi, esse exemplo negativo, esse erro de Davi, a gente pensar que podemos cometer o erro e não há problema. Olha o que aconteceu com Davi. Eu quero apenas nos ver. Ele recebeu o perdão de Deus, mas não conseguiu ficar livre das consequências. Ele perdeu toda a autoridade dentro de casa como pai. O erro de Davi, com os filhos perderam o respeito ao pai. Aí acontece que um irmão acaba cometendo um incesto, estuprando, forçando sua meio-irmã, porque era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Davi tinha várias mulheres. É outra situação que a Bíblia mostra para nos ver a confusão que era. Graças a Deus por essa história ter mudado. Mas um irmão, filho de Davi, estupra a filha de Davi. Depois, o irmão da irmã que foi estuprada mata o seu meio-irmão, foge. Era um filho querido de Davi, Absalão. Depois ele volta. Quando volta só para causar problemas para o pai. Ele ainda tentou, parece que, promover um tipo de reunião de família, mas Davi se recusava a participar dessas reuniões de família, porque não tinha mais autoridade moral para educar a família. Então não vale a pena, irmãos, a gente vacilar e pecar voluntariamente. Isso vai tirar a nossa autoridade. Então que Deus nos guarde, nos livre. Salmo 51 é um salmo que vai nos falar do arrependimento de Davi diante de tanta situação. Quero, antes de prosseguir, agora cumprimentar Samuel Saldanha, conosco. Deus te abençoe, Samuel, que prazerão tê-lo com a gente. Nilde Lacerda, Deus abençoe a Nilde. Egivaldo Miranda, bom, professor aí, sargento Daniel, Deus abençoe o Daniel, que Deus abençoe a Eliane e Vladimir, conosco aí também, todos os mais que estão se ajuntando a nós, os que estão pelo YouTube provavelmente não estão, devem estar mandando mensagem, mas as mensagens do YouTube não estão chegando aqui na minha tela, algum problema está acontecendo. Mas o que importa, meus irmãos, nós vamos seguir aí estudando. Vamos dividir esse salmo hoje em 5 partes e nós já vamos logo à primeira parte do salmo, que é uma oração por restauração individual. Davi tinha pecado, tinha fracassado, e o que ele vai fazer agora é pedir a Deus a misericórdia. Eu tenho falado desde que começamos a estudar aqui esses salmos penitenciais, eu tenho falado da importância nos dias de hoje de nós, do arrependimento sincero, do arrependimento verdadeiro, de nós tratarmos pecado como ele é. Pecado é pecado. Não classificarmos pecadinhos. Então, todo pecado é pecado contra Deus. E nós precisamos entender isso, que se pecamos, pecamos contra Deus. E a única coisa que move Deus a nosso favor é o nosso arrependimento sincero. Davi arrependeu com tanta sinceridade que ele não se importou em publicamente confessar o seu pecado. Esse salmo ele é escrito e entregue para o chefe de música, para o líder da música, líder do coral, para que o líder do coral pudesse colocar esse salmo como
um cântico de arrependimento, um cântico congregacional. Então, todo Israel, ao cantar este salmo, Israel podia refletir: olha, o rei pecou e se arrependeu profundamente, se arrependeu do mais profundo da sua alma e confessou o seu pecado, não escondeu. Há pessoas que hoje pecam gravemente e querem um tratamento especial para o seu pecado, quer sair da situação ainda por cima. Eu vi há pouco tempo um pregador confessou porque foi apanhado, drogado no estado, que teve que ir para o hospital, intoxicado de drogas. Aí, depois que sai a notícia pública, aí ele confessa que já vinha há tempos com problema de droga, há anos. Ou seja, pregando nos púlpitos usando droga, pregando nos púlpitos e vivendo aquela vida miserável que vivia. E ao invés de simplesmente se quebrantar e dizer: irmãos, caí, pequei, errei, quero o perdão de Deus, quero o perdão das pessoas que eu decepcionei, e quero me tornar um crente, quero sentar, quem sabe, no último banco da igreja pedindo a Deus misericórdia. Não, na sua confissão, ele diz: mas eu vou dar a volta por cima e eu vou voltar por cima. Coisa de 6 meses depois, já está esse pregador nos púlpitos das igrejas pregando. Meu irmão, Deus perdoa. Deus é misericordioso, Deus perdoa. Mas o processo de restauração, ele leva um certo tempo. E se a pessoa provou, confessou, admitiu que era viciado em droga, viciado em cocaína e outras drogas. Gente, o período de recuperação, eu tenho lidado com pessoas, aliás, desde 1975, eu lido com as situações de cuidar de pessoas viciadas em drogas. Meu primeiro contato com esse trabalho foi no Teen Challenge dos Estados Unidos, traduzindo os livros de Teen Challenge, do Desafio Jovem de David Wilkerson, traduzindo esses livros para o português. Foi o meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, em 1975, foi essas traduções que me levou então a conhecer esse mundo, o submundo das drogas. E aí, vivendo nos Estados Unidos, naquela época, procurei então conhecer o que era. Na época era LSD, era heroína, era ópio, então drogas terríveis. E aí vinha a entender e descobrir que mesmo num processo envolvendo oração, envolvendo o poder de Deus, mas há um tempo para que o organismo seja completamente limpo. Então não se pode pegar um pregador que estava usando drogas e pregando, 6 meses depois que ele entrou num centro de recuperação, devolvê-lo para o púlpito para continuar pregando. Não é prudente. Erra quem o coloca no púlpito para pregar. Tem que aconselhar esse pregador: olha, você precisa se recuperar, você precisa congregar com um pastor, ser ovelha de um pastor durante 2 anos, no mínimo, como crente, frequentando escola dominical, dando testemunho de crente. Mas não a pessoa dizer: eu quero voltar por cima, eu vou dar a volta por cima. E estamos cheios de hinos aí que dizem, né? Quem me viu passar para a prova e não me ajudou, vai ter que me aplaudir de pé, essas coisas todas. Irmãos, e essa é a soberba do pecador. Nós somos miseráveis pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos. O salmista, ele abre o salmo, até mesmo antes de confessar o seu pecado, como ele sabia que a situação dele não era fácil, requeria a misericórdia de Deus. Então ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então veja, meus irmãos, o salmista aqui, ele compõe um hino, o hino do penitente. Ele compõe um hino e ele abre dizendo: tem misericórdia de mim. Então veja, o nosso reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados,
deve ser tal, irmãos, da gente simplesmente clamar por misericórdia. Não dá para poder dizer nem para Deus, Deus, só tem que fazer isso para mim. É dizer, Senhor, Tu és Senhor, e eu preciso da Tua misericórdia. Porque se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, nós estamos perdidos. A Bíblia diz que pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então nós abrimos essa série de estudo nos Salmos, com os Salmos penitenciais, irmãos, porque uma das maiores necessidades hoje, e já não digo lá fora da igreja, não, é dentro da igreja, é nossa, dos crentes hoje, uma das maiores necessidades que nós temos nos dias de hoje é arrependimento dos nossos pecados, é pedir a Deus misericórdia pelos nossos pecados, saber que se não for a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. A Bíblia diz que são as muitas misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. As muitas misericórdias de Deus. Fiquem à vontade para mandar perguntas via Facebook. Eu estou acompanhando aqui as perguntas que vierem pelo Facebook. Eu terei condição de responder aqui ao vivo com os irmãos aqui. Então, meus irmãos, o salmista, ele clama por esta misericórdia, porque a única coisa que nós podemos apelar para ela é pela misericórdia de Deus. Ele pede, apaga os meus pecados. Que os nossos pecados, irmãos, até que Deus perdoe, eles estarão vivos na presença de Deus. Eles estarão claros na presença de Deus. Então, só o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Aí, com a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que Deus apaga os nossos pecados. Quando Deus perdoa, Ele perdoa e apaga. Então, digamos que você já pediu perdão, que eu já pedi perdão do pecado, alcancei o perdão do pecado. Se daqui uma semana, um mês, o inimigo, o diabo, vier me fazer a preocupar com aquele pecado que eu já pedi perdão, e aí eu sentir como que a consciência é pesada, um certo remorso, e voltar, meu Deus, me perdoa aquele pecado que eu cometi em tal época. Era como se Deus voltasse para a gente dizer, o quê? Não estou entendendo, de que você está falando? O pecado que eu cometi uma semana atrás, meu Deus, eu já pedi perdão, mas estou com a consciência pesada, quero que me perdoe. Eu não estou lembrado de mais pecado nenhum seu. Pecado de um mês atrás. A última coisa que eu me lembro de você é de você ajoelhado pedindo perdão e eu te perdoei, apaguei seus pecados. Então é isso, irmãos. Deus perdoa, Deus apaga os nossos pecados. E nós precisamos desse perdão de Deus. Precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Há não muito tempo, um amigo meu que tinha se desviado, voltou para Jesus. Aí ele me escreveu uma mensagem dizendo, pastor, estou muito triste, porque o pastor da igreja não me dá oportunidade, já tem 3 meses que eu estou de volta na igreja e não tenho oportunidade para pregar, não tenho oportunidade para nada. Meus irmãos, a pessoa tinha desviado e envolvido em pecados terríveis. Eu respondi para ele, falei, olha meu irmão, você deveria fazer o seguinte, fique primeiro 1 ano sentado no último banco, aliás, em pé, no fundo da igreja, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de estar aqui dentro e o Senhor me salvou de novo. O Senhor me perdoou de novo, Senhor. Aí depois de 1 ano você senta no último banco da igreja e continua dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te agradeço que o Senhor me perdoou, Senhor. O Senhor me trouxe de volta para a tua casa, eu estou aqui para te glorificar. E assim vai. Passa 1 ano em cada banco até você sentar no primeiro banco da igreja. Irmãos, a nossa situação de pecado, e principalmente quando nós, depois de conhecermos a palavra de Deus, cairmos novamente em pecado, nós precisamos voltar com quebrantamento, irmãos. Não é voltar, como disse outro pregador, eu vou voltar por cima, vou dar a volta por cima. Mas essa atitude é uma atitude soberba. Davi, ele com toda a humildade, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados, segundo o teu grande amor. E aqui é Hesed, esse amor que menciona aqui, que é aquele amor incondicional, aquele amor que só Deus consegue amar com ele, amor que não espera nada em troca, deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Ele diz, segundo as abundâncias
da tua misericórdia apaga as minhas transgressões. Esse apagar é no sentido assim de explodir com as transgressões. Destrói, acaba com tudo. Em inglês foi traduzido para blow out my transgressions. Apaga, explode com elas e acaba com as minhas transgressões de vez. Essa é a primeira parte dos Salmos. A segunda parte dos Salmos, o Salmo que é a confissão e contrição. Ele começa pedindo misericórdia, uma oração por restauração pessoal. Aí na segunda parte é confissão e contrição, porque ele vai especificar, ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, até que a gente confesse, até que a gente recebe o perdão de Deus, irmãos, o pecado vai ficar latente diante de nós. Então, Deus, na sua misericórdia, é que apaga tudo. Aqui o Paulo Sérgio Silva, que é um amigão da gente lá de Nova Lima, Painha, diz, pastor, tenho me preocupado com isso. Às vezes reconheço a falha e o pecado, mas me preocupo se o arrependimento meu foi reconhecido por Deus. Está aqui bom questionamento, Painha, permita dizer na intimidade, assim, né? Amigos assim de criança, né? Conheço desde de seus 3, 5 anos de idade por aí. Essa preocupação é uma preocupação, digamos, natural nossa, de saber se o nosso arrependimento foi reconhecido por Deus, foi aceito por Deus. Olha, a confissão e arrependimento é um ato de fé. A Bíblia nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, abandonarmos as nossas transgressões, o Senhor nos perdoa. Eu sou obrigado agora a aceitar aqui na minha presença um dos netos mais queridos. Porque eu tenho 5 todos queridos. Sou obrigado a apresentar para vocês agora. Agora você fala o seu nome. Fala o seu nome. Semi. Semi, só Semi? Ou tem mais? Tá. Samuel Augusto dos Santos. Isso. Eu só gosto de Semi. Não sabe. Então, tá bom? É o meu neto querido. O vovô está pregando agora para as pessoas na internet. Então, eu vou precisar de continuar pregando. Então, você veio aqui. Daqui a pouco eu te encontro lá embaixo, tá bom? Dá um beijo. Não tirou. Não, você vai... tirou. Eu sei. Mas você tem que falar com outra pessoa lá, tá bom? Fala com outra pessoa lá. Obrigado, meu netão querido. Mas foi bom te apresentar para o povo. Irmãos, nós estamos aqui com a casa cheia. Os 5 netos estão aqui em casa hoje aí. Estão passando uns tempos aqui em casa. Então tem sido um momento de muito refrigério para mim. Mas voltando aqui ao que estávamos mencionando sobre o pecado, né, arrependimento nosso. Então, olha, Painha, nós precisamos crer na palavra de Deus, porque o inimigo vai tentar nos convencer de que o nosso pecado não foi perdoado. Então nós temos que tomar agora a palavra de Deus contra o pensamento do maligno, que quer que a gente viva com a consciência pesada. Nós precisamos arrepender com sinceridade. Sentimos tristeza porque pecamos, erramos. Aí vamos para Deus. A palavra de Deus nos garante que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então, todo pecado que nós conseguimos arrepender dele e confessar a Deus e pedir perdão, ele é perdoado. Perdão de pecados é um gesto legal. Deixa eu explicar o que é um gesto legal do perdão dos pecados. Preciso aqui um papel que eu possa... Aqui. Digamos aqui, eu faço um compromisso, uma dívida, e vou, nesse compromisso meu, eu vou aqui, obrigado, eu vou aqui assinar uma promissória, devo $1 milhão a você. Devo $1 milhão a você. Então pronto. Aqui está uma promissória assinada.
Aí você pega essa promissória e guarda. Pronto. Com essa promissória, você vai me cobrar. E enquanto você tiver a promissória assinada por mim, você pode chegar a me cobrar na justiça, me obrigar a pagar. Mas chega um ponto, aí eu começo a te pedir por misericórdia. Olha, tem misericórdia. Eu assinei uma dívida de $1 milhão, eu nunca vou ter $1 milhão para te pagar. Eu não tenho como te pagar, tem misericórdia. Aí você diz para mim, olha, eu te perdoo. E como sinal de que eu te perdoei a dívida, eu vou rasgar a promissória. Aí você rasgou, ainda me entregou os pedaços para botar no fogo. Põe no fogo, queimei. Destruí a promissória. Olha, por mais que a minha dívida te tenha prejudicado, depois que você rasgou a promissória, me entregou e eu queimei, essa promissória foi queimada, você nunca mais pode cobrar essa promissória de mim. Você nunca mais pode cobrar legalmente a dívida de mim. É isso que Deus faz. A Bíblia diz que a cédula que ela era contra nós nas suas ordenanças, o Senhor cravou na cruz do Calvário. O Senhor perdoou os pecados e rasgou tudo. Se Ele rasgou tudo, nem Deus nos cobra mais aquele pecado que Ele nos perdoou. Então nós precisamos crer nisso. E por mais que o inimigo tente nos convencer de que ainda temos o peso do pecado, a gente faz o que Lutero fez quando Satanás apareceu a ele e entregou para ele uma lista dos seus pecados e disse, olha, você cometeu todos esses pecados aqui. Aí Lutero pega uma caneta e escreve naquela lista, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purificou. Então é isso. Agora, continuemos então falando sobre o reconhecimento dos nossos pecados, né? Glória a Deus. Temos aqui. Então, quando nós confessamos os pecados. Então, o que o salmista faz aqui é dizer para Deus, Deus, eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, irmãos, as pessoas podem enganar os outros. Há pessoas que pegam e confessam só aquela parte pública do pecado. Confessa o que não dá mais para esconder. Não consigo esconder, então eu confesso. Para quem eu não consigo esconder, eu confesso. Agora, não, eu fiz isso, mas foi só isso. Será que foi só isso? O salmista pega e diz, Senhor, todo o meu pecado está diante de mim. Eu não consigo me esconder dele. Olha, você consegue esconder o seu pecado das pessoas. Você consegue esconder o seu pecado do pastor da igreja. Você consegue esconder seu pecado da sua esposa ou do seu marido. Mas você não esconde o pecado nem de Deus e nem de você mesmo. Esse pecado vai continuar te perseguindo. É isso. Enquanto não confessarmos e pedimos perdão a Deus. Aí o salmista, ele diz, contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O salmista aqui ele não quer dizer que o pecado dele não tenha sido também contra outras pessoas. Mas o que ele quer mostrar aqui é que todo pecado é um pecado contra Deus. Todo pecado que nós cometemos primeiro contra Deus. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Nós precisamos sentir isso, entender isso. Quando eu peco contra alguém, eu ofendo o Criador. Eu ofendo aquele que criou aquela pessoa. Então nós precisamos compreender e confessar a Deus. Verso 5, ele diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Deixa eu tomar esse verso 5 aqui, porque alguns, digamos, teólogos de uma linha só da Bíblia, teólogos de um verso só, pegam esse verso aqui e dão vazão à sua imaginação para poder dizer que Davi estava dizendo aqui que ele era um filho adulterino, que ele não era filho do próprio pai, e que ele era resultado de um adultério da mãe. Quando ele confessa isso, irmãos, isso é muita fertilidade da mente. Assim como a Bíblia não escondeu pecados terríveis de outras pessoas, a Bíblia teria deixado bem claro ali
até mesmo para poder mostrar a história de Davi e comparar com uma história que se tornaria uma história semelhante à história de Jefité, que a Bíblia diz claramente que Jefité ele era filho ilegítimo dentro do casamento, porque ele era filho do pai dele com uma prostituta e não com a própria mãe dos irmãos dele, não com a esposa. E a Bíblia deixou claro, a Bíblia não tem propósito de ficar escondendo essas coisas. A história de Davi se tornaria até muito mais bonita se por acaso tivesse acontecido isso. Mas nós não temos como denegrir, digamos, a memória da mãe de Davi, dizendo uma coisa dessa. São os teólogos de telenovela, que passou uma novela da Record, ainda é bom que a Record, eles passam as novelas bíblicas com temas bíblicos, mas a imaginação do escritor vai tornar a história mais bonita, colocou que Davi era um filho adulterino. Não há nada mais na Bíblia nada na Bíblia que venha confirmar isso. Aqui o que Davi está dizendo é que todo ser humano, nós os seres humanos, nós nascemos do pecado, nascemos com o pecado original. Não é que o relacionamento sexual seja pecado, não é pecado dentro do casamento. Relacionamento sexual é lícito, é limpo, é a forma que Deus estabeleceu para que a procriação. Mas há o pecado, digamos, a natureza do pecado. Ele diz, olha, em pecado fui formado. Pais eram pecadores, mãe pecadora, nascemos do pecado. Então ele quer com isso dizer, meu Deus, eu não presto desde o nascimento, porque eu já nasci com a natureza do pecado. E nós precisamos admitir isso. Nós nascemos com a natureza do pecado e precisamos da misericórdia de Deus para nos libertar dessa natureza do pecado, para vigiarmos mais, sabendo que o pecado está com a gente o tempo todo. Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, acabo fazendo o mal que está comigo. Há uma batalha nos meus membros, ele disse. Então, verso 6, o salmista diz, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então Deus ama quando a gente no íntimo é sincero, é verdadeiro e diz para Deus, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Eu reconheço, Deus, que sou pecador, sou miserável pecador precisando da salvação que vem de ti. Na terceira parte do salmo, o salmista vai fazer uma oração por restauração. Então, primeiro, ele ora por uma restauração pessoal, ora, confessa os seus pecados. Agora, uma oração para que Deus o restaure do seu pecado. Ele pede a Deus, purifica-me como hisopo e ficarei puro. Ele está trazendo à memória aquele processo de purificação que se molhava no ramos de hisopo, molhava ali o sangue dos animais e ia aspergindo sobre os lugares onde era para ser purificado, santificado. Então ele lembra isso e diz, purifica-me, ou seja, asperge-me com o sangue de Cristo, limpa-me com sangue. Então ele está pela fé, fazendo a menção pela fé daquilo que viria, da purificação, que só o sangue de Jesus nos purifica. E dizia assim, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então Davi, mesmo tendo cometido um pecado tão grave, mas ele confessa, ele confia em Deus. Então é isso que precisamos, irmãos, nós confessarmos a Deus, confiarmos em Deus para nos redimir. Ele sabia que quando Deus perdoa, quando Deus purifica, ele purifica de todo o pecado. Ficamos completamente limpos. Deus falou no profeta, através do profeta Isaías, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão branco como a branca lã. Ele diz, verso 8, o salmista diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Então ele pede a Deus, Deus, eu preciso do júbilo, porque o pecado tira da gente a alegria. Pecado traz tristeza. Ele diz, Senhor, eu estou quebrado. A minha estrutura, os ossos. Quando ele fala de ossos quebrados, não significa que literalmente quebrou-lhe as pernas. Mas ele está falando de estrutura. A minha estrutura está fragilizada. Tem misericórdia de mim.
Preciso voltar a ter alegria, porque pecado tira a alegria. A falta de alegria adoece o ser humano. Nós precisamos alegria. Eu me lembro depois de 11 de setembro de 2001, quando houve aquele ataque às Torres Gêmeas, tanta morte. Os primeiros dias foram dias de muita tristeza, muito luto na América, ninguém sorria. Programas humorísticos de televisão pararam de fazer humor e só comentavam seriamente, com gente chorando, a tragédia que foi, e mais gente morrendo na guerra. Até que, por fim, o próprio presidente fez um apelo e disse, gente, tem que voltar a sorrir. A nação tem que voltar a sorrir. Os programas de humor voltem a fazer humor, fazer o povo sorrir. Então, a alegria, a tristeza mata. A alegria vem e nos renova. Verso 9, o salmista diz, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O salmista sabia muito bem que o pecado vai ficar sempre diante de Deus. E só a misericórdia de Deus vai nos livrar. Só a misericórdia de Deus. Mas Deus, quando perdoa, irmãos, Ele não olha mais para os nossos pecados. Ele apaga as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E aí, verso 10, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele sabia que precisava que o coração dele fosse puro, que é lá no espírito. O espírito é a parte mais íntima nossa, é a parte que nem nós mesmos conhecemos em nós. O nosso espírito, só o Espírito de Deus sonda e conhece o nosso espírito. Ele diz, eu preciso de um espírito reto. Aí ele faz um pedido, Deus, não me lances fora da tua presença. Aí nós entramos num aspecto aqui que muitos pastores não têm coragem de ensinar, não se sentem seguros em ensinar. Às vezes porque quer ter um trunfo na mão, uma arma de amedrontar o crente. Mas nós precisamos abrir, como a palavra diz. O salmista ele tinha cometido dois pecados graves. Pecado de adultério, pecado de assassinar o marido da mulher com quem ele adulterou, mandando para a frente de batalha e mandando retirar o socorro dele, a ajuda dele, para que ele morresse no campo de batalha. E agora, na confissão, no quebrantamento diante de Deus, ele diz para Deus, Deus, não me lances fora da tua presença. Mas espera aí, você talvez me pergunte, pastor, eu sempre fui ensinado de que quando a pessoa cai em pecado, ele automaticamente é lançado fora da presença de Deus. Davi caiu em pecado e ele é que confessa, continuava na presença de Deus. Irmãos, não há lugar mais seguro para nós quando nós pecamos do que na presença de Deus. Eu vivi um tempo em que quando a pessoa pecava, era disciplinado da igreja, ele era proibido de ir para culto de oração. Gente, onde mais precisa o pecador estar do que na presença de Deus em oração? Teria que encorajar, olha, da agora em diante, você só vai voltar à comunhão com a igreja se você passar a frequentar os cultos de oração. Mas não proibiam. Lançavam. Era o homem lançando o outro fora da presença de Deus. Mas Deus não lança. O salmista diz, não me lances fora da tua presença. Era sinal que ele se sentia ainda que estava na presença de Deus. E ele ainda diz mais, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então espera aí. Então o salmista ainda tinha o Espírito Santo. Ele tinha adulterado e ainda tinha o Espírito Santo. Ele tinha mandado cometer um assassinato e tinha o Espírito Santo. Tinha sim. Ele está confessando. E aliás, o que fazia o salmista confessar, quem estava fazendo o salmista arrepender, era exatamente a presença do Espírito Santo na vida dele. Então, meu irmão, é a presença do Espírito Santo. Às vezes isso deixa a gente confuso, porque pensa, mas espera aí, como é que pode a pessoa ter cometido um pecado tão grave e o Espírito Santo ainda está nele? Eu ouvi uma vez um relato de Jim Swaggart.
Ele foi visitar o primo dele, Jerry Lee Lewis, um cantor de rock, metal pesado, heavy metal, que tinha se desviado por completo. Estava perdido no mundo das drogas e tudo. Ele ministrou para ele. Aí depois foram orar, e quando foram orar, o seu primo foi renovado no Espírito Santo. Aí Jimmy Swaggart disse que ele ficou confuso com aquilo. Ele falou, meu Deus, não consigo entender. Como pode ele estar sendo renovado no Espírito Santo se ele está no mundo das drogas, da miséria, do vício? Aí diz que o Espírito Santo falou no coração dele, Jimmy Swaggart, e disse, sou eu que estou dentro dele, clamando, gemendo, para trazê-lo de volta. Então, irmãos, é o Espírito Santo dentro do crente que pecou, que vai nos trazer o arrependimento. Então, quando pecamos, devemos sim nos preocuparmos e pedir, meu Deus, tem misericórdia, não retires o Espírito Santo de mim. Buscar a Deus, crer que o Espírito Santo ainda está lá na misericórdia de Deus para nos trazer de volta. Porque o perigo é quando nós desprezamos o Espírito Santo e aí o Espírito Santo sai. Que a Bíblia diz que se o Espírito Santo sair, vem um demônio e traz mais 7. Vem 8 espíritos imundos habitar em nós. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de desprezarmos a presença do Espírito Santo. Verso 12, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aqui sim, essa ele sabia que tinha perdido. Ele estava triste, abatido, e não tinha alegria da salvação. A salvação dele corria perigo, porque ele percebeu a tristeza. Pecado causa tristeza. Pecado faz a gente perder a alegria da salvação. E aí nós precisamos pedir de novo a Deus que tenha misericórdia de nós. Quarta parte, ação de graças. Ele vai dizer, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. É isso que o salmista está fazendo. Ele, depois de confessar o pecado, de receber o perdão, ele diz para Deus, Deus, eu vou pegar o meu exemplo e vou ensinar para os outros, para que eles não sigam, para que eles não façam o que eu fiz, para que não caiam no mesmo erro que eu caí, para que não cometam pecado como eu cometi. Eu vou ensinar os transgressores o seu caminho. Eu vou ensinar para aquele que transgrediu a voltar para ti, a se converter a ti. Vou mostrar para eles que eu pequei, voltei e me converti, me arrependi. Então vou ensinar para eles, para que eles também se convertam a ti, voltem para ti. E aí ele pede a Deus um livramento, verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Havia um peso na consciência de Davi. Outros pecados ele conseguiria, digamos, reaver, fazer restituição. Mas e agora? E o crime de sangue? E a morte que ele não podia mais trazer à vida do soldado que morreu na guerra por culpa dele? Ele pediu, Deus, me livra. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Tira isso, Senhor. Tira esse peso das minhas costas. Tira esse peso da minha vida, meu Deus. Davi carregou pelo resto da vida. A Bíblia diz que a espada nunca se afastou da casa de Davi. Foi irmão matando um ao outro. Foi outro filho levantando-se contra ele e acabou o filho sendo morto. Mortes e mais mortes. Porque ele derramou sangue. Ele pedia a Deus, livra-me. Livra-me das consequências, Deus. Às vezes há crimes que cometemos, há pecados que cometemos. E a consequência será inevitável. O verso 15 ele diz, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvor. Ele pede, Deus, me dá palavras de louvor. Eu quero te louvar, Deus. Quero te adorar. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos.
A atitude de pecadores penitentes é nós adorarmos a Deus, louvarmos o nosso Deus. Verso 16, ele diz: porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o salmista aqui ele vai claramente dizer que se sacrifício resolvesse o problema, ele era rei, ele era rico. Ele dava para Deus ouro, prata, pronto, está resolvido. Mas não resolve. A Bíblia diz: se alguém pela sua riqueza achar que consegue remir o seu irmão, seus recursos, gastaria todos os seus recursos e esgotaria antes, porque a redenção da alma é caríssima. Então, nossos pecados não é com penitência, não é com sacrifício que nós pagamos os nossos pecados. É o perdão de Deus, é o arrependimento, é o coração contrito. Ele diz: mas um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Deus aceita o coração quebrantado. Aí o salmista vem para o ponto final do salmo, que é a oração para a restauração nacional. O salmista sabia que o seu pecado, ele como rei, como líder de uma nação, o seu pecado afetaria toda a nação. Aí ele vai pedir ao Senhor que restaure a nação. Ele diz: abençoa Sião. Sião é uma das referências a Jerusalém, a capital de Israel. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Não é que Jerusalém não tivesse muros, já tinha muros. Mas ele fala aqui de muros como proteção. Deus protege Jerusalém, restaura esta nação. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aí o salmista, ele fecha o salmo acreditando que só o nosso Deus, segundo a tua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, restaura a nação, restaura as nossas vidas. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, nos guarde a cada um, para nós prosseguirmos fielmente servindo ao nosso Deus. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma oração. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Nós temos aqui, pelo menos, deixa eu ver, aqui não está me atualizando a quantidade de pessoas, depois é que virá a atualização. Mas graças a Deus, meu irmão pastor Gideão também está conosco. Então, meus irmãos, nós continuamos. O processo aqui nos Estados Unidos de abertura já está mais flexibilizado. Os restaurantes já estão podendo receber clientes dentro do restaurante, número limitado de mesas, mas já flexibilizou. E com isso, igrejas também. Eles não estão mencionando direto a igreja, mas a flexibilização está envolvendo também igrejas. Graças a Deus por isso, já estamos podendo reunir a todo vapor mesmo, cultuando ao nosso Deus. E nós continuaremos amanhã, quinta-feira, depois da manhã, quinta-feira, grande culto de oração ali em Newark. Contamos com a presença de todos e o nosso grupo de louvor ensaiando no sábado, na sexta-feira, e seguimos ali. Domingo, a escola dominical está imperdível. Então participe da escola dominical, do grande culto, que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Quero orar por você, quero orar por todos nós aqui. Querido Pai, te louvo, te adoro e te exalto. Meu Deus, é por tua misericórdia que temos podido passar esse tempo aqui em oração, em estudo na tua palavra. Te agradeço pelos irmãos que participaram e por aqueles que continuarão, Senhor, participando, assistindo através da transmissão e os vídeos gravados. Pai, que ao assistirem a tua palavra, a transmissão da tua palavra, que cada um seja tocado, Senhor, da forma como precisa ser tocado, Senhor. Porque a palavra é tua, Senhor. E é o teu Espírito Santo que move vidas e corações enquanto a palavra é ministrada. Senhor, continua operando na vida de cada um dos teus filhos, meu Deus.
Toca, Senhor, pelo teu poder, a tua graça. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda cada um, Senhor, segundo a tua misericórdia, a tua bondade. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Que tenha uma noite tranquila, descansada. E voltaremos em outras transmissões aqui durante o dia. Estamos transmitindo uma mensagem mais curta, uma palavra mais curta. Mas toda terça-feira é o nosso estudo bíblico, onde estamos nos aprofundando mais e mais no livro de Salmos. Deus abençoe sua vida.